Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tiers e especificar um pouquinho melhor, entrar um pouquinho mais em detalhe sobre alguns recursos que eu achei interessante comentar em decorrência do vídeo anterior, né, de criação do recurso. Eu acho que tem alguns detalhes que é legal a gente entrar, explicar um pouquinho melhor para ficar ainda mais claro para vocês, como por exemplo Autogrowth, qual que é a diferença do General Purpose para o Memory Optimizer quando você vai escolher o tipo de CPU, né, que você vai estar utilizando, o tipo do tier que você vai estar utilizando, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui de Pricing Tiers. Então eu vou vir de novo aqui na criação de um banco Postgres, né? Vou clicar aqui no botão de New, como a gente viu no vídeo anterior. Vou vir aqui no Single Server. E vou descer aqui e vou vir direto logo para a parte de configurar o servidor, para a gente ver essas questões. Então, quando a gente fala aqui, a gente tem três tiers, né, igual eu expliquei antes. A gente tem o Basic, tem o General Purpose e tem o Memory Optimizer. Então, basicamente, quando a gente fala no Basic, a gente pode utilizar somente até 2 cores. A performance de I/O é variável, né, então você não tem, o IOPS não é garantido, diferente do General Purpose e do Memory Optimizer. Diferente do General Purpose e do Memory Optimizer, onde a gente tem uma performance de I/O previsível, né? Então a gente sabe quanto que a gente tem de IOPS. Aqui no General Purpose a gente pode utilizar até 64 vCores, enquanto no Memory Optimizer a gente pode utilizar até 32 vCores. Uma diferença grande entre esses dois tiers aqui é que se a gente até for aqui na própria documentação oficial da Microsoft, a gente vai ver que no General Purpose a gente tem 8 GB de memória para cada vCore, enquanto no Memory Optimizer a gente tem 10 GB de memória para cada vCore. Ou seja, se eu tiver aqui no General Purpose com 4 vCores, eu vou ter basicamente 20 GB de memória essa máquina aqui provisionada, né? Esse serviço aqui vai ter 20 GB de memória disponível. Enquanto eu estiver no Memory Optimizer com esses mesmos 4 vCores, eu vou ter aqui 40 GB de memória disponível. Então é basicamente o dobro de memória que a gente tem com a mesma quantidade de vCores, né? Entre o Memory Optimizer e o General Purpose, tá bom? Então por isso que a gente vê que em geral, utilizando a mesma quantidade de vCores, o Memory Optimizer ele acaba sendo mais caro porque ele tem mais memória, né? Tem o dobro de memória. Uma outra desvantagem que a gente tem do Basic também é a questão de você só tem a redundância de backup local, né? Então você não tem a possibilidade de você escolher a redundância com geolocalização, né? Ou seja, utilizando mais de uma região, que a gente tem aqui no General Purpose e também no Memory Optimizer eu consigo utilizar, né? Questão de redundância com geolocalização. Aqui a gente também consegue saber na documentação oficial sobre Pricing Tiers, que como é que você abre isso aqui. Basicamente, para abrir essa documentação que eu estou vendo aqui, é só clicar nesse botão aqui, Learn More About Storage Autogrowth. Ele vai cair direto nessa página aqui dos Pricing Tiers, né? Aqui do Azure. Uma outra coisa legal que a gente tem disponível na documentação é você saber exatamente qual que é o modelo do processador que você vai estar indiretamente utilizando ao contratar esse serviço aqui, né? Se a gente for olhar aqui na parte de Compute Storage Generations and vCore, a gente vai ver que aqui em algumas regiões da China a gente tem o Intel, né? O Xeon S5-2673V3 Haswell 2.4 GHz, e o restante das regiões que utiliza a geração 5 é um Xeon também S5-2673V4, né, com 2.3 GHz de frequência. Outra coisa interessante também, quando a gente fala de storage, né, que eu falei que a gente consegue de 5 até 16 terabytes de espaço em disco. Uma coisa que quando a gente fala em IOPS, a gente tem até aqui na questão da documentação, é que a gente tem a informação que, como eu falei, o Basic é variado, e no General Purpose e Memory Optimized é basicamente a mesma coisa em relação a IOPS, mas a gente tem 3 IOPS por gigabyte, né, que a gente está utilizando,
Lembrando que o mínimo são 100 IOPS e o máximo são 20.000 IOPS. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 1 terabyte, 1024, passou perto. Então, basicamente aqui, como são 3 IOPS para cada giga, eu vou fazer uma conta básica aqui, 1037 GB vezes 3, eu vou ter 3.111 IOPS no meu disco aqui. É basicamente essa conta aqui, né? Que a gente está mostrando aqui. Lembrando que o máximo são 20.000 IOPS, então mesmo que você coloque 16 terabytes, ele vai continuar utilizando os 20.000 IOPS. Beleza? Lembrando, uma informação muito importante, que está até aqui a observação, o storage ele só pode subir, ele não desce. Então, se você provisiona, por exemplo, seu banco com 2 terabytes e chega em um determinado momento, você realmente, meu banco não vai chegar nem a 50 gigabytes, eu provisionei para cima. Você não consegue descer. No caso, você teria que criar outra instância, migrar, é um trabalhinho. Mas então você não consegue descer o storage. Muito cuidado quando você for provisionar storage. Por isso que é bom você provisionar sempre para baixo e você habilita o autogrowth. Como é que funciona o autogrowth? Olhando aqui a própria documentação também, ele fala um pouquinho sobre essa parte do autogrowth, que ele fala que, basicamente aqui, ele fala que se você, por exemplo, servidores que tem menos ou igual a 100 GB que você provisionou, o banco entra no modo de read only, quando ele tem menos do que 500 GB, ou menos de 5% do espaço provisionado, né? E servidores que têm mais de 100 GB, eles ficam marcados como read only, né? Somente leitura, quando eles têm menos do que 5 GB de espaço. Então, o que é esse read only? Basicamente, o banco vai matar todas as sessões que estão abertas, né? E ele faz isso para evitar uma possível corrupção, né? Se você tentar inserir muito dado, não tiver espaço em disco, o dado praticamente poderia ter um risco grande de ter corrupção. Até dar um exemplo aqui, que se, por exemplo, você provisionou um storage de 110 GB e o espaço utilizado chega a 105, né? Passa de 105 GB, o banco entraria aqui no modo de somente leitura, né? E como é que você resolve isso? Uma forma mais simples de você resolver, né? De forma automática até, é você habilitar o autogrowth. Como é que funciona o autogrowth aqui? Ele também tem a explicação bem detalhada aqui na documentação. Então ele fala que se você habilitou esse aumento, ele não tem impacto, né, no ambiente, ele está aumentando automaticamente, ele não para o ambiente, ele faz de forma transparente, né, sem gerar impacto para workload, para carga de trabalho. Então, por exemplo, se o servidor tem menos ou igual a 100 GB de espaço que você provisionou inicialmente aqui, né? Ele vai aumentar de 5 em 5 GB, assim que o espaço livre seja menor do que 1 GB ou menor do que 10% do espaço provisionado. Para servidores com mais de 100 GB de espaço, ele aumenta 5% do espaço total, né? Desde que o espaço livre atinja menor do que 10 GB, ou seja, menor do que 5% de threshold. Então, por exemplo, se você provisionou um storage de 1000 GB, quando a utilização alcançar os 950 GB, ele vai aumentar para 1050 GB. Então, conforme eu falei, como ele tem mais do que 100 GB, o aumento é de 5%. Então, 5% de 1000 GB é 50 GB, que é basicamente o que ele aumentaria nesse cenário, né? Ao mesmo tempo que se você tiver um storage de 10 GB, quando ele ficar menor do que 1 GB de espaço livre, ele aumentaria para 15 GB automaticamente. Okay? Menor do que 100 GB, ele aumenta de 5 em 5 GB. Beleza, pessoal? Então, autogrowth funciona assim. Ele ultrapassa o valor que você provisionou automaticamente para evitar que o seu banco pare por falta de espaço. E quando a gente fala em política de retenção de backup, conforme eu falei, a gente tem de 7 até 35 dias que a gente consegue reter. A Azure ele garante que se você contratou 45 GB de dados, você vai ter de graça, sem ter nenhum custo adicional, você vai ter mais 45 GB, especialmente para backups, tá bom? Então você contratou aqui 45 GB de espaço, você vai ter também 45 GB para armazenar backup, gratuito, sem nenhum custo adicional.
Então você tem que garantir que a política de retenção de backup que você vai montar aqui, ele consiga ficar dentro desse espaço que você contratou, né? Se ultrapassar, você vai pagar adicional com relação a esse espaço que você vai estar utilizando para os backups. Então, galera, espero que agora tenha ficado ainda mais claro com relação a essas opções que a gente tem para poder utilizar no Postgres. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Flexible Server, mostrar um pouquinho para vocês, mostrar para vocês o que ele tem de diferente com relação ao Single Server. Então, fiquem ligados no próximo vídeo e até mais.